Beleza, meus amigos? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, vamos para para mais uma parte aí da nossa mentoria, tá? Do módulo aí iniciante, tá bom? Galera, eu costumo falar, tá sempre lembrando e falando isso aí nos momentos que a gente está operando, que é a respeito de analisar o contexto, tá, galera? Contexto, contexto, contexto. Então, pois bem, Vamos, vamos tentar entender, tentar não, vamos entender o contexto. Quando eu digo contexto, o que, que eu estou querendo dizer para que vocês consigam pegar essa ideia e usar antes das operações, tá? Porque, de novo, não vale de nada um operacional sem o contexto, tá? Não vale de nada. Por quê, Fernando? Porque você precisa do contexto para poder realizar suas operações com mais assertividade, entende? Então, quando eu falo que não adianta de nada, por exemplo, vamos lá começar, pessoal, direto, né? Vamos lá. Galera, ó, por exemplo, você tem um gatilho de compra aqui, certo? Ou aqui, ó, vamos pegar esse aqui que deu errado, ó, que não fluiu legal. Então, se simplesmente você tem um gatilho de compra, tá? Você tem um gatilho de compra e você compra e não analisa o contexto, e não estou dizendo que você analisando o contexto você vai ficar livre de tomar stops, né? Mas vão ser stops que você realmente teria que ter tomado. Agora veja bem, você comprou este gatilho aqui, certo? Você comprou esse gatilho por quê? Porque ele desceu, né, bastante, deu um gatilho, você comprou. Só que você não analisou o contexto, por exemplo, que você poderia ter evitado esse, porque eu já estou vendo aqui que vai dar um stop, você poderia ter evitado essa compra. Por quê? Por quê? Porque quando você analisa o contexto da onde esse preço veio e como ele veio, tá? Você joga aqui, ó, isso aqui para você analisar o contexto, ó. Tá, beleza. Deu um gatilho de compra. Qual região? Essa região aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa marcada nessa região. Se eu tenho algum range, se eu tenho algum gatilho importante, né? O que eu tenho marcado ali? Aí a gente vê isso aqui, ó, que a gente tem um range aqui, né? A gente vê que a gente tem esta região aqui, galera, né? Poxa vida, Fernando, temos essa região aqui. Então, se eu quiser evitar essa compra, eu evito. E não significa que às vezes ela pode subir, pode, mas dificilmente ela vai passar direto nessas regiões, tá, pessoal? Então, o que seria o contexto? É exatamente isso, ó. Antes de você fazer uma operação, analisa de onde o preço veio, aonde ele pode ir, antes. Isso, Fred, mas é muita coisa para analisar antes de uma entrada. Realmente. Mas se você quer se tornar profissional nisso aqui, você tem que fazer esse tipo de leitura, tá? Porque não vai ter indicador, não vai ter setup, não vai ter nada milagroso que vai falar, ó, agora que eu vou subir 10 pontos, agora que eu vou cair 8 e vice-versa. Então você tem que analisar isso aqui, ó, contexto. Isso é o contexto. Ó. Isso é o contexto, tá? Este é o contexto. Então, Fernando, eu evitei de fazer essa compra aqui. Tá? Eu vou evitar de fazer essa compra porque realmente essa região aqui é uma região difícil, então eu não vou fazer ela não. Ótimo, você não fez. Fernando, mas e a venda? E a venda? A venda já é mais interessante, pessoal. Por que a venda aqui é mais interessante? E a gente não sabe se ela vai pagar ou não. Mas neste contexto, não seria mais interessante trabalhar com uma venda, galera? Vocês estão conseguindo entender o porquê? Porque eu tenho uma região aqui, ó, uma região de oferta, tá? Uma resistência. E eu tenho agora sim eu tenho um gatilho numa região de resistência. Será que esse gatilho aqui não vai pagar? Esse aqui é mais interessante. Então, vendemos aqui pelo contexto. Um gatilho com contexto. Um gatilho com a visão do que está acontecendo. Um gatilho numa região de venda. Um gatilho de venda numa região de venda. Aqui a gente tinha um gatilho de compra numa região de venda. Então já não casa.
Vendo que não fica completo? E aí esse preço fez o quê? Olha que beleza. Vendemos aqui, chegou a pagar aí seus 6 pontos, a gente já ia estar protegido aqui, né? E ele ia lá e ia tirar a gente. Beleza, sem problema. Olha a diferença dessa entrada aqui, que pagou 6 pontos, e dessa entrada aqui que deu 2,5 pontos e já teria ido lá estopar a gente. Né? Então, o contexto é importantíssimo para a gente tomar as nossas decisões. Tá? E o contexto basicamente é você entender de onde o preço veio, da onde ele pode ir, para onde ele pode ir, tá? Aonde ele está, tá bom? Aonde o preço está para eu tentar fazer uma venda? Ele está numa região de oferta, uma região de demanda, está no suporte, está numa resistência? Eu tenho algum empecilho, eu tenho alguma região que o preço brigou anteriormente, que eu possa ter alguma dificuldade na hora que eu comprar esse valor, esse preço, ele desloque para cima, ou ele tem regiões que ele vai ficar travado ali. E assim, ninguém quer entrar numa operação e ficar travado, e ficar enrolando ali para ele, né? Vai ou não vai, vai ou não vai. Entende? Tá? Então, contexto, galera, contexto. Então, contexto é simplesmente isso. Você analisar para onde o preço está. Fernando, e agora, Fernando? E aqui? Você vendeu aqui porque ele estava numa região de venda. Né? Ó, ele pagou. E agora aqui, ele também não está numa região de venda? Olha o contexto, galera. Olha o contexto para você vender aqui. Este preço agora, ele está dentro da região de briga, da região de disputa, tá? Eu tenho um preço que deixou um topo, deslocou, rompeu o fundo. Quando ele tinha que testar essa região e voltar a cair, ele não o fez. Ele rompeu o topo que ele deixou anterior, tá? E ele está trabalhando acima, que a gente já está vendo isso aqui, né? Ó. Ah, não, agora é bom para vender, Fernando. Por que eu não venderia? Pelo contexto. Mas que contexto? Rompimento de topo. Rompimento de topo. Tá? O preço está acima deste topo. Acima. Tá? Acima de uma máxima. Né? Então, eu não vou querer vender aqui agora. Eu vou esperar. Tá? E o preço faz o quê? Testa a região que ele rompeu e volta a querer subir. Fernando, então aqui agora eu poderia ter uma compra aqui? Poderia ter uma compra. Tá? Porque a gente tem uma consolidação, tem um range na parte superior, né? E ele está na parte inferior. Porém, olha o contexto, se compensa isso aqui, ó. Olha a disputa que teve nessa região. Será que o preço aqui ele vai reto lá? Tá? Na maioria das vezes não, ele enrola. E aí você está comprado aqui, o preço vai 5, volta, vai, volta. Eu não gosto desse tipo de operação. Eu não gosto. Não significa que vocês não possam estar fazendo. Mas se você entende o contexto, você entende o risco daqui. E ao invés de você entrar com 10, com 20, com 30 contratos aqui, com a sua quantidade máxima que você pode atuar, você entra com a metade, um terço, um quinto. Por quê? Para testar essa região aqui. Se você vir a estopar, o prejuízo é menor, tá? O prejuízo é menor. E quando você... E se o preço for, tudo bem, o lucro é menor também, mas era mais arriscado e o seu gerenciamento é isso que funciona, tá? Então, ó, tá vendo como é que o preço enrola e não vai? Teria estopado aqui também, tá? Fernando, e agora? O preço travou. Isso, exatamente, ó. O que o preço está trabalhando aqui, galera? Ó, dentro dessa consolidação aqui, ó. O preço está travado aí no meio. O que você faz aí no meio? Nada. Por quê? O mercado não está te dando operações, opções de entrada, tá? E agora, Fernando? Ó, agora a gente já tem um preço um pouco mais interessante. Interessante eu digo por quê. Vamos puxar esse range de novo aqui, ó. Tá? Olha que interessante aqui, galera. Ó. Vou marcar bem aqui, ó. Tá? Perceba que você tem o preço trabalhando aqui nessa região. Né? Agora eu tenho um preço abaixo
Eu tenho um preço abaixo deste topo aqui. Tá vendo que essa região toda aqui, ó, ele foi, caiu, já deixou, esse ponto aqui, ó, já deixou um topinho, um fundo mais baixo que esse. Então, qual que seria o contexto aqui? Contexto de venda. Se eu tiver um gatilho de venda nesta região, é uma região interessante para se fazer vendas. Tá? Então, vamos ver o que o mercado vai dar para nós. Opa, deu um gatilho de venda. Então, ó, estamos vendidos aqui. Né? Stop está aqui em cima. E o preço faz o quê? O preço cai. Vocês conseguem observar a diferença? Você poderia ter vendido aqui também, Fernando? Eu poderia ter vendido aqui. Tá? Se eu não tivesse esta região aqui e o preço aqui em cima dela, eu poderia ter vendido. Tanto que esta venda andou pouco. E esta venda dentro do contexto andou mais. Dentro de um contexto vendedor, ela andou bem mais. Então, perceba que a importância de você analisar o contexto. E a simplicidade dele faz com que a gente não opere mais sem ter isso. A gente não pode operar por operar. A gente não pode operar só porque tem um gatilho. A gente não pode operar só porque a regra de coloração pintou um box verde ou vermelho. Se a regra de coloração deu um box vermelho aqui, analise o contexto antes de você entrar para ver se vale a pena essa entrada. Porque provavelmente ela vai te dar outra entrada aqui. Entenderam? E aí ela vai estar dentro do contexto. Dentro da história do mercado. Dentro de uma região importante. Dentro de uma movimentação. Tá? E assim, pessoal, vocês vão entender esse contexto, vão entender essas posições, esse jeito do preço trabalhar, fazendo backtest, galera. Só fazendo backtest, fazendo isso aqui que eu estou fazendo, ó. Tá? E agora, Fernando? O preço subiu, né? Ó, olha que interessante, ó. O preço subiu. O preço veio testar o que aqui, galera? A gente está observando muito isso aqui, ó. Essas regiões de briga aqui, ó. Ela dá entradas lá na frente, ó. Tá? Assim como aqui, ela deu essa travada aqui, mas ele passou direto. Então, eu tenho uma região aqui, ó. Eu tenho uma queda. Onde que eu entro agora, Fernando? Onde que eu entro? Se fosse para vender. Aqui, ó. Tá dando a região aqui pra gente, ó. Olha que vendinha legal, ó. Né? No contexto. Queda, região de briga. Importante, ó. Marcou aqui, preço caiu. Olha que legal. Tá? Então, vamos lá. Contexto é você saber aonde o preço está, da onde esse preço está vindo, para onde ele pode ir e aonde ele está. Tá? Então, grave isso. Vou repetir. Você analisar o contexto é você analisar o preço. Aonde ele está, aonde o preço se encontra, da onde esse preço veio e para onde esse preço pode ir. Tá? De outra maneira, você tem que analisar se esse preço está numa resistência, se esse preço está num suporte, se esse preço está em uma movimentação lateral ou se esse preço está numa movimentação de tendência, tanto de alta quanto de baixa. Isso é você analisar o contexto antes de você entrar. Por quê? Se você analisou que o preço está em uma tendência de baixa, o preço está testando uma resistência, eu tenho um gatilho, eu tenho uma entrada. Então e eu tenho um alvo para ele também, um possível alvo. Então quer dizer, eu tenho a tendência, eu tenho o preço trabalhando numa região importante, seria uma resistência no caso da venda, né, uma resistência. Eu tenho um gatilho nesta região e eu tenho um possível alvo para esse preço, que seria para onde ele pode ir. Né? Ora, se eu estou vendido aqui, por exemplo, eu tenho todas as condições para fazer essa venda. Por quê, pessoal?
eu tenho uma tendência de baixa, eu tenho um pullback numa resistência, eu tenho um gatilho e eu tenho um alvo aqui, ó, nessa região aqui, ó. Então, se eu entrar vendido aqui, eu posso sair totalmente da minha posição aqui, ou uma parcial aqui. Fernando, mas tem essa região que ele também pode brigar, exatamente. Só que a gente tem uma tendência de baixa aqui, instalada aqui. Agora, a gente não sabe se ele vai parar aqui, tá? Se ele descer aqui, ó, e começar a enrolar aqui, tudo bem. Você zera a operação, você põe o stop no zero, tá? Mas qual que seria o alvo mais procurado aqui, ó? Esse aqui, ó. Qual que seria o alvo melhor? Aqui o fundo. Por quê? Se eu estou na tendência de baixa, a tendência dele é romper fundo, tá? E deixa eu ver aqui, eu já tinha passado, ó. Passou reto na nossa região aqui, ó. Foi embora, tá? Foi embora. Deu uma testadinha aqui, ó, para falar que não testou, ó. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, assim, ó, contexto é isso. Análise de contexto é isso. Então, utilize o contexto antes de toda a operação que vocês forem fazer. Todas. Tá? Não tenham pressa. Se você não está com contexto, não está com a cabeça alinhada para poder fazer as operações, não faça. Tá? Faça quando você tiver o máximo de probabilidade ao seu favor possível. E isso a gente só consegue analisando o contexto, vendo onde o preço está, o que ele está fazendo, como ele está e aonde ele pode ir. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Esse vídeo foi um vídeo mais curto, porque realmente isso agora é prática, né? O intuito aqui do canal é mostrar com clareza, simplicidade e objetividade o mercado financeiro, o que você tem que saber, o que você tem que procurar, o que você tem que ver no gráfico para você poder tomar suas decisões, tá bom? Um abraço, continue aí, siga, compartilha, divulgue esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis aí, para a gente conseguir atingir essa galera. Beleza, gente? Valeu, fiquem com Deus, bons estudos aí para vocês e estamos sempre à disposição. Um abraço, até mais.